Muito bem, então, uma boa noite a todos. Vamos dar início a mais esta aula, no nosso curso sobre a doutrina da Igreja. Na aula de hoje nós vamos estudar os artigos 4 e 5 do símbolo apostólico. Então nós vamos estudar os artigos que afirmam que Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Esse é o artigo 4. O artigo 5 nos ensina que Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Então nós vamos tratar ainda dentro da cristologia. Havíamos dito em aulas anteriores que o símbolo apostólico é dividido em 3 grandes partes. A primeira fala sobre Deus enquanto Trindade e o Pai, Criador. A segunda parte, o Cristo. Terceira parte, do Espírito. Nós estamos na segunda parte do símbolo apostólico. Já falamos de um primeiro elemento dentro da cristologia, o mistério da encarnação. Vamos falar agora de um segundo ponto dentro da cristologia. Vamos falar sobre o mistério da redenção com estes artigos 4 e 5. Então, Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia. Paixão, morte e ressurreição, mistério pascal, mistério da redenção. É isso que nós vamos estudar então a partir de agora. Bom, de todos os muitos textos que podemos encontrar nas Sagradas Escrituras referentes a estes mistérios de fé, sobretudo o mistério de fé da Páscoa, paixão, morte e ressurreição, dentre os muitos textos das Sagradas Escrituras que poderíamos citar, gostaria de citar 2. Isaías 53, o capítulo inteiro fala sobre o servo sofredor de Yahvé, do Senhor, e a narração da paixão de Cristo, do Evangelho de São João, que é a mais completa. Ambas leituras são proclamadas, são meditadas e refletidas na sexta-feira da paixão de Cristo. Esse trecho de Isaías 53 é a primeira leitura do Evangelho da Sexta-feira Santa, é o Evangelho da crucificação de São João, do relato de São João. Eu gostaria de ir aqui em Isaías 53 para ler os primeiros versículos apenas do profeta, que nos diz o seguinte, Isaías 53, versículo 1. Quem creu naquilo que ouvimos, e a quem se revelou o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida, não tinha beleza, nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento. Como pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava sobre o lenho da cruz. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele, sim, por suas chagas, por suas feridas, nós fomos curados. E segue o profeta Isaías relatando na sua profecia sobre o servo sofredor, o Messias. Ora, tudo isto se cumpriu em Cristo, o servo sofredor de Yahvé, o servo sofredor do Senhor, porque ele levou sobre si o peso das nossas iniquidades, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ele carregou o lenho da cruz e todos o julgavam como um condenado, ferido por Deus e castigado. Era desprezado, humilhado, abandonado, sofria no corpo e na alma, e, no entanto, o castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Nós fomos curados por suas chagas. Então, nas chagas do Cristo crucificado,
no alto do madeiro da cruz, dali pendeu a salvação do mundo. Então, nós cremos que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Cremos porque este é mistério de fé, assim ele realiza a nossa redenção. Sabemos porque, além de ser mistério de fé, é uma verdade histórica. Não é? E aí nós temos fontes não só cristãs canônicas, como são os evangelhos, e os outros textos sagrados, das Sagradas Escrituras, mas nós temos as fontes cristãs não canônicas, dos autores eclesiásticos, de modo particular os padres apostólicos, que estão no século I, mas nós temos ainda fontes não cristãs sobre a condenação, paixão e morte de Cristo, a sua existência histórica, o seu sofrimento é histórico, né? Mas não só, é também mistério de fé, não é redenção. Vamos então analisar alguns pontos do artigo 4. O primeiro ponto que nós vamos analisar é o padeceu crucificado. Nós já dissemos que Cristo é o Verbo de Deus feito carne, é o Verbo de Deus que se encarnou. Ele escolheu deliberadamente se encarnar para nos salvar desta forma. Ele escolheu sofrer por nós, ser, portanto, passível de sofrimentos. Além disso, Cristo escolheu padecer por nós na cruz, crucificado. Então, a crucificação de Cristo não foi um acidente, não foi uma coincidência histórica, foi da vontade de Deus. Cristo escolheu dar a sua vida para nos salvar, porque sua cruz é sacrifício, é oblação. E aí, toda a carta aos Hebreus, o autor sagrado vai nos ensinar que a cruz de Cristo é sacrifício, ele é sacerdote, altar e cordeiro. Então, Deus, Cristo, escolheu deliberadamente sofrer por nós a morte mais atroz, passar para nos salvar pelos maiores sofrimentos. Ele escolheu o momento histórico para se encarnar, ele escolheu padecer por nós e escolheu morrer para nos salvar de morte e morte de cruz. Portanto, Cristo tinha consciência de que iria passar pela cruz. São Tomás de Aquino nos fala sobre o sofrimento de Cristo na questão 46 da terceira parte da Suma de Teologia. Na aula de hoje, num primeiro momento, nós vamos ficar um pouco na Suma Teológica e depois vamos entrar no Catecismo. São Tomás nos fala sobre o sofrimento de Cristo na terceira parte da Suma de Teologia, questão 46. E eu gostaria de ler um pequeno recorte do artigo 6 desta questão 46. Aqui nesse artigo, São Tomás está se perguntando o seguinte: a dor da paixão de Cristo foi maior que todas as outras dores? Então aqui, São Tomás nos explica o que foi a dor sofrida por Cristo. E ele diz o seguinte: como se disse acima, ao tratarmos das deficiências assumidas por Cristo, deve-se dizer que ele suportou uma autêntica dor. Então, Cristo sofreu verdadeiramente, não só aparentemente. E ele sofreu de uma dor tanto sensível, causada por algo que fere o corpo, como interior, causada pela percepção do que é nocivo e que é chamada de tristeza. Ambas foram em Cristo as maiores dores na presente vida, e assim foi por 4 motivos. Então, Cristo padeceu crucificado. Cristo sofreu. Sofreu em 2 sentidos. Sofreu de 2 dores. Sofreu da dor física, provocada desde o momento da sua prisão, aliás, até antes, a sua agonia no Horto das Oliveiras, na qual ele suou sangue. Já foi um sofrimento físico, inclusive, mas não só. Cristo sofreu, além das dores físicas, sofreu e padeceu na sua alma, no seu interior.
Na linguagem são joanista, na linguagem de São João da Cruz, Cristo passou pela maior noite escura de sua vida. Daí as palavras de Cristo quando ele reza na cruz, como o salmista, né, repetindo o salmo: meu Deus, por que me abandonaste? O que isso significa? Isso significa que Deus não havia, o Pai, Deus não havia abandonado Cristo quanto à graça. Claro que não. Mas Deus havia abandonado a Cristo quanto às consolações interiores. Meu Deus, por que me abandonastes? É no cântico espiritual de São João da Cruz: meu Deus, amado, onde é que te escondestes? Onde é que te escondestes, amado, e me deixastes com gemido? Como servo fugistes, havendo-me ferido, saí por ti clamando, e eras já ido. Onde é que te escondestes? Meu Deus, por que me abandonastes? Ou seja, entrou no maior deserto, na maior aridez, na maior secura, na maior dor interior da sua vida inteira, Cristo, e a maior dor interior que qualquer ser humano poderia suportar. Cristo sofreu, tanto no corpo, fisicamente, quanto na alma, interiormente, mais do que qualquer pessoa. Qualquer dor que qualquer ser humano pode suportar, Cristo padeceu muito mais. Por isso, nossas dores, sejam elas físicas ou interiores, do corpo ou da alma, as nossas dores, comparadas às dores do Cristo crucificado, nada são. Não passam de pó, migalhas. E ainda assim, quantas vezes nós, diante da dor e do sofrimento, não murmuramos, não agimos sem paciência. Santa Catarina de Sena, em sua obra O Diálogo, nos ensina que uma das virtudes que Cristo mais cultivou e nos apresenta de maneira radical no caminho do Calvário é a paciência. Enquanto os outros rejeitavam o leio da cruz e até diziam para Cristo: louco és tu que abraças a cruz, ele abraçava a cruz, para nos salvar, por amor a nós, portanto. São Tomás ensina, portanto, que Cristo padeceu, Cristo sofreu dores físicas no seu corpo e dores interiores na sua alma. Ao ver se aproximar o momento da sua morte, ao ver os discípulos o abandonarem, ao ver sua mãe aos pés da cruz, desolada, Nossa Senhora das Dores, Cristo sofre também em seu interior. Aqui São Tomás vai nos apresentar então 4 motivos. Eu vou ler o primeiro apenas. Diz São Tomás: primeiro, pelas causas da dor. Pois a causa da dor sensível foi a lesão corporal que se tornou pungente, não só pela extensão do sofrimento, da qual se falou, mas também pelo gênero de sofrimento. Então, Cristo sofreu em seu corpo. As dores da agonia no horto, as dores de ser preso, acorrentado, socado. Cristo foi espancado, de ser arrastado pelo caminho até o pretório, de ser preso na madrugada, acorrentado. Cristo sofreu tudo isso. Cristo sofreu tendo que carregar a cruz, antes disso na flagelação, com as quedas ao caminho do Calvário, a cruz caindo sobre ele, enfim, sofreu com os pregos que transpassaram suas mãos e seus pés. Sofreu como qualquer homem sofreria se passasse pelas mesmas dores, só que muito mais, porque a natureza humana de Cristo era perfeita. Ele sentiu essas dores de uma maneira mais intensa do que qualquer outro ser humano sentiria. Então, esta lesão corporal que se tornou pungente não só pela extensão do sofrimento, da qual se falou, mas também pelo gênero de sofrimento. É que a morte dos crucificados é muitíssimo cruel, pois são transfixados em locais de nervos muito sensíveis, ou seja, nas mãos e nos pés. O próprio peso do corpo suspenso aumenta continuamente a dor, e é uma dor que perdura uma vez que o crucificado não morre logo, como os que são mortos à espada. Então esse é o martírio de Cristo.
existiam e existem até hoje gêneros de mortes que são muito menos dolorosas do que uma crucificação. Morrer à espada, por exemplo, como São Paulo foi martirizado, né, foi decapitado à espada, morrer deste gênero de morte é menos doloroso do que morrer no martírio de cruz. Cristo, Deus, escolheu entregar a sua vida por nós neste gênero de morte, o mais atroz de sua época, né? Para que ali vivesse até o último grau as virtudes mais heróicas e assim alcançasse os méritos necessários à nossa salvação e assim nos redimisse. Pois bem, já a causa da dor interior foi, em primeiro lugar, todos os pecados do gênero humano pelos quais, sofrendo, Cristo dava satisfação, a ponto de, por assim dizer, assumi-los para si, como declara o Salmo 21, as palavras das minhas faltas. Então, a dor interior que Cristo vive é, em primeiro lugar, a dor de ter assumido todos os pecados do gênero humano. Então, enquanto Cristo carregava a sua cruz até o alto do Calvário, não apenas sofria porque era espancado, porque tinha que carregar um peso enorme, porque já tinha sido flagelado. Imagine carregar um lenho nas costas, com as costas todas rasgadas. Quem assistiu a Paixão de Cristo, né, tem uma noção do quanto é essa dor física, mas não só isso. Cristo carregava também o peso dos nossos pecados. Daí a pergunta, quem matou Cristo? Não é? Na ordem física, por assim dizer, olha, os judeus entregaram Cristo à autoridade romana para que ele fosse condenado, mas todos nós colaboramos com a morte de Cristo, porque ele carregou sobre si o peso dos nossos pecados, os pecados que nós cometemos. Quando nós olhamos para dentro de nós e fazemos um exame de consciência, os nossos pecados mais cabeludos, ora, Cristo carregou sobre si esses pecados que nós cometemos, que todos cometemos. Portanto, todos nós colaboramos para que Cristo fosse entregue à morte e à morte de cruz. Dor interior. Em segundo lugar, especialmente a culpa dos judeus e dos demais que tramaram a sua morte, mas de modo particular dos discípulos, que se escandalizaram com a paixão de Cristo. Então, a segunda grande dor interior que Cristo sofre em sua paixão e morte é justamente, sobretudo, os seus discípulos que o renegam. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Os seus discípulos correm, fogem, o abandonam, se escandalizam diante do seu sofrimento, da sua prisão, da sua morte, mas também os judeus, povo ao qual Deus havia dado a promessa do Messias. Lembremos que o Evangelho nos relata que Cristo chora sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, quisera eu acolher-vos como uma galinha acolhe os seus pintinhos, e assim não o quiseste. Então, os judeus são o povo da promessa. Cristo também sofre interiormente por ver justamente estes que eram o povo da promessa tramarem a sua morte. Em terceiro lugar, a perda da vida corporal, que por natureza é horrível a condição humana. Então, Cristo sofre também interiormente porque vê a morte iminente. E a morte causa dor física, mas também causa uma dor interior. E agora? O que tem depois disso? Então, Cristo, como homem, sofre e tem esta experiência. Padece, portanto, crucificado, escolhe padecer crucificado e assim nos salvar. Professor, no padecer na cruz, tem uma estimativa de tempo que Jesus ficou crucificado? Sim, os teólogos são acordes em afirmar que Cristo foi crucificado por volta do meio-dia, e permanece na cruz até as 3 horas da tarde. Por isso, às 3 horas da tarde é a hora canônica para se celebrar a paixão de Cristo na sexta-feira. Mas isso tem correlação com casos de
crucificação, porque eram milhares de pessoas crucificadas. Isso, Né? isso. Exatamente, quer dizer. Esse período de 3, 4 horas é um período... Não é um período comum. Não? Por quê? A prática da crucificação era comum naquela época. Né? Era uma sentença à morte que o Império Romano dava a muitos condenados. Então, muitos já tinham sido crucificados e ainda foram depois, que isso não foi o primeiro a ser crucificado, né, na história. Lembrando que os romanos só crucificavam quem não tinha cidadania romana, porque era uma morte tão ignominiosa, tão horrível, que nenhum cidadão romano era sentenciado à crucificação. Se tivessem que sentenciar um romano à morte, seria por decapitação, como foi Paulo. Paulo tinha cidadania romana, né? Sendo judeu, mas tinha cidadania romana. No entanto, os crucificados, cada um suportava um tempo distinto, mas os crucificados em geral ficavam na cruz de 2 a 3 dias. Tá? Por quê? Se crucificava as mãos, os pés. Em algumas regiões do Império tinha-se o costume de amarrar também à cruz os braços, os punhos, né, e as pernas. Então, na verdade, a pessoa morria não porque esgotava o sangue pelas feridas, porque chegava uma hora que a ferida estancava. Né? Escorria muito sangue, claro, mas a ferida estancava. As pessoas morriam na cruz por quê? Por asfixia. Porque não comiam, não bebiam, não se alimentavam. E como a cruz faz com que esses órgãos do tronco vão sendo esmagados, né? Então os pulmões vão sendo esmagados aos poucos, o diafragma vai sendo esmagado aos poucos, esses órgãos interiores vão sendo esmagados aos poucos. Então a pessoa morria, na maioria das vezes, por asfixia. Sem dizer que algumas aves, né, também furavam os olhos dos crucificados, estavam sem defesa nenhuma. Enfim, esse tipo de coisa. Então, variava muito de condições físicas umas para as outras, mas normalmente se durava ali 48 horas. Acontece que Cristo não consegue suportar mais de 3 horas na cruz, porque já havia sido espancado, já havia sido torturado, já havia sido flagelado. Né? Então, Cristo, quando é crucificado, já está todo debilitado. Né? Já tinha perdido muito sangue. Então, na cruz ele fica durante umas 3 horas, não suporta mais que isso, morre, né? Depois de 3 horas. A gente vai trazer um chicote no próximo. Então é isso, quer dizer, Cristo fica menos tempo, né, na cruz, morre antes do que muitos outros. Por causa de toda a debilidade que ele já tinha ao ser crucificado. Por isso que de Cristo nenhum osso foi quebrado, mas dos 2 que foram crucificados com Cristo lhe quebraram as pernas para que justamente morressem mais rápido, né? A pedido dos fariseus. Sabe por que foi trocado o empalamento para a crucificação? Antigamente se usava o empalar, né? A troca da palavra? Não, antigamente era os corpos, no lugar da crucificação, eles faziam empalamento, né? Empalamento? É uma lança. Uma lança, punha a pessoa pelas costas, atravessando até a cabeça. Por um lugar muito ruim. Eu não vou saber explicar essa prática em si. No caso de Cristo, o transpassaram com uma lança para ter certeza que ele havia morrido, porque iam também quebrar as pernas de Cristo. Mas o soldado chegando ali diante dele, vendo que ele já tinha morrido, avisou o superior, olha, já morreu. E aí se pede então que ele transpassasse o lado com a lança. É o momento em que então jorra sangue e água, milagre, porque de um crucificado que havia perdido tanto sangue, vai jorrar, né? Sangue e água, é impossível isso acontecer, é um milagre. Mas se faz isso para ter certeza que ele havia morrido ou não. Mas se faz isso também para que se cumprisse toda a profecia. Não lhe quebrarão nenhum dos ossos. Isso, é a profecia do profeta Isaías, não lhe quebrarão nenhum dos ossos, mas já antes do profeta Isaías,
quando Deus dá as instruções para que se imole o cordeiro pascal no êxodo do Egito, a ordem de Deus é para que não se quebrasse nenhum dos seus ossos. Esse é o cordeiro pascal, né? Do êxodo, esse é o cordeiro pascal da nova aliança de Cristo. E também acabou ajudando na confirmação da ressurreição, né? Porque teve gente que falou que não, ele teria só entorpecido e deram uma coisa para ele dormir e não sei o que. Isso exatamente. garante que é impossível, né? Ser furado. Nem quase que o Bolsonaro sobrevive. Né? Então também tem esse aspecto. Você teve a certeza histórica, certeza teológica de que ele morreu. E daí a ressurreição. Isso. Então Cristo padeceu crucificado. Vimos de um lado as dores de Cristo. Vejamos agora que a paixão de Cristo é um sacrifício, né? E é nesse sentido, porque a paixão de Cristo é sacrifício, né? É o sacrifício que realiza a obra da nossa redenção. São João da Cruz nos ensina, no final do livro 2 do Subida do Monte Carmelo, que Cristo realiza a maior obra de sua vida, a maior obra de sua vida que supera todos os milagres da sua vida pública. Cristo curou o leproso, ressuscitou o filho da viúva de Naim, Cristo multiplicou os pães, enfim, andou sobre as águas, realizou inúmeros milagres durante sua vida pública, né? Realizou inúmeras obras durante sua vida oculta, que muitas delas nem temos o conhecimento, mas São João da Cruz nos ensina, no final do livro 2 do Subida do Monte Carmelo, a maior obra realizada por Cristo, ele a realizou no silêncio da cruz. No momento em que foi desprezado por todos, no momento do seu maior sofrimento, da sua maior agonia, tanto no corpo quanto na alma, Cristo realizou a obra da nossa redenção. Claro, toda a vida de Cristo é redentora, mas sobretudo sua paixão, morte e ressurreição nos mereceu, né? A nossa salvação, a nossa redenção. Daí São Tomás dizer que na cruz houve um grande comércio. Cristo pagou a dívida por nós. Dívida que ele não devia, nós devíamos. Dívida do pecado. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele se fez maldição por nós, para nos arrancar da maldição, nos arrancar do pecado, nos arrancar da condenação. Essa é a maior obra de Cristo. Então, a sua paixão, morte, é sacrifício. São Tomás vai nos falar sobre isso na questão 48. Citei há pouco um trecho da questão 46, da terceira parte da Suma Teologia. Vou citar agora um pequeno fragmento, um pequeno recorte da questão 48, da mesma terceira parte da Suma Teologia. A terceira parte da Suma Teologia é justamente a Cristologia. São Tomás fala muito mais do que nós estamos pegando aqui em aula para estudar. Quem tem a edição da Loyola é a página 695. Questão 48, artigo 3. No artigo 3, São Tomás se pergunta: a paixão de Cristo se efetuou como um sacrifício? Ele responde: sim. Ele diz o seguinte: chama-se sacrifício, em sentido próprio, o que se faz para a honra que a Deus propriamente se deve, para o aplacar. Daí ter dito Agostinho: o verdadeiro sacrifício é toda boa obra realizada com a finalidade de nos unir a Deus numa santa aliança, ou seja, uma obra que tem como meta o bem pelo qual podemos ser verdadeiramente felizes. Então, sacrifício é uma boa obra realizada com a finalidade de nos unir a Deus. Isto é sacrifício. Para Santo Agostinho, São Tomás está citando Santo Agostinho aqui, no livro 10 do De Civitate Dei, da Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Então, sacrifício é uma boa obra realizada com a finalidade de nos unir a Deus. E aí seremos verdadeiramente felizes, que a felicidade é a união da alma com Deus. Ora, continua o texto: Cristo se ofereceu por nós na paixão. E esse fato, ou seja, ter ele suportado voluntariamente os sofrimentos,
foi de grande aceitação diante de Deus, por ser originário do amor. Então, por que Cristo se deu em sacrifício por nós? Porque nos ama. Porque nos ama. Ama a todos nós. E porque ama, quer salvar. Porque ama, quer redimir, quer regenerar. Então, por amor, Cristo suporta voluntariamente, porque quis. Ele disse no Sermão da Montanha, ninguém me tira a vida, eu a entrego por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la, tenho poder de reassumi-la. Então, é voluntariamente que Cristo se entrega a estes sofrimentos todos e à morte da cruz. Portanto, é claro que a paixão de Cristo foi um verdadeiro sacrifício. Então, Cristo é, ao mesmo tempo, sacerdote, porque oferece ao Pai um sacrifício. Cristo é altar e Cristo é cordeiro, é vítima. Ele se oferece do alto do madeiro da cruz como sacrifício. E é este sacrifício de Cristo que nós celebramos em cada missa, em cada celebração eucarística. Em cada celebração eucarística, nós somos introduzidos no mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Quando, sobretudo, na liturgia eucarística, o sacerdote vai consagrar as espécies eucarísticas, elas já foram abençoadas, agora elas serão consagradas a ser abençoadas, o sacerdote faz a anamnese. Anamnese significa que cada missa rompe o tempo. Cada missa faz com que nós sejamos introduzidos lá no mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Nós somos inseridos no Calvário de Cristo. Portanto, não há vários sacrifícios que vão sendo repetidos ao longo da história do tempo. Há um único sacrifício. Qual é esse único sacrifício? O único sacrifício que nos salva é o sacrifício que Cristo realizou no alto de madeira da cruz, como sacerdote, altar e cordeiro. Ele se entregou como vítima pela nossa redenção, pela nossa salvação. Então, quando na celebração eucarística o sacerdote, quando vai consagrar as espécies eucarísticas, faz a anamnese, que são as palavras pronunciadas em persona a Cristo no momento da consagração, nós somos introduzidos, é nós que vamos, somos introduzidos no Calvário de Cristo. Portanto, a missa rompe o tempo nesse sentido. Somos introduzidos lá, no único sacrifício de Cristo que se atualiza aqui. A missa, portanto, rompe o tempo e, além disso, na missa estão reunidas as 3 igrejas. A igreja triunfante, o céu, a igreja valecente, o purgatório e nós, a igreja militante. Na missa estão as 3 igrejas. Com os santos anjos, com os santos homens que estão no céu, nós adoramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no Santíssimo Sacramento do altar, em seu corpo e em seu sangue. Sacrifício. Missa é sacrifício. Missa não é partilha. Missa é sacrifício. Sacrifício que nos salva. Cristo se entregou para nos salvar. Nos salvar de quê? Da morte eterna. Nos salvar da escravidão a Satanás, que o pecado gera. Fomos libertados, de fato. Libertados do poder das trevas. Por isso que na igreja falam que onde os fiéis estão, chama nave. É isso? Não saberia dizer se tem esse sentido, mas tem um sentido arquitetônico, tem um sentido da arquitetura. Mas o fato é que a liturgia leva-nos e nos insere no único sacrifício de Cristo. Portanto, rompe o tempo nesse sentido. Nos leva lá, naquele instante. O sacrifício que se atualiza aqui, mas é o mesmo. Portanto, claro é que a paixão de Cristo foi um verdadeiro sacrifício. Além disso, como acrescenta mais adiante, os sacrifícios primitivos dos santos patriarcas eram múltiplos e variados sinais desse verdadeiro sacrifício. Assim, um só era prefigurado por muitos,
do mesmo modo que se manifesta uma só realidade com muitas palavras, a fim de lhe dar ênfase sem fastídio. E continua ele. Como se observam 4 aspectos em todo sacrifício, então os 4 aspectos em todo sacrifício são estes: a quem se oferece o sacrifício, quem oferece o sacrifício, o que se oferece e por quem se oferece. Aquele mesmo, único e verdadeiro mediador, ao nos reconciliar com Deus pelo sacrifício da paz, poderia permanecer em unidade com aquele a quem oferecia, manteria unidos a si aqueles por quem oferecia, e seria um único, aquele mesmo que oferecia o objeto do oferecimento. Então, em todo sacrifício nós temos 4 aspectos. O primeiro, a quem se oferece o sacrifício. Então, no Calvário, na cruz, na missa, nós oferecemos um sacrifício a Deus. A Deus. A quem se oferece? Quem oferece o sacrifício? Nós que somos cristãos, é Cristo quem se oferece como sacrifício. O sacerdote, quando celebra a missa, a celebra in persona Christi. Então é o Cristo, na pessoa do Padre, que oferece o sacrifício a Deus. Então, a quem se oferece? A Deus. Quem oferece o sacrifício? Cristo. O que se oferece? O próprio Cristo se oferece em sacrifício. E por quem se oferece o sacrifício? Olha, Cristo se ofereceu em sacrifício por nós, para a nossa salvação. Sacrifício esse de Cristo prefigurado em múltiplas imagens no Antigo Testamento. E aí é muito interessante, o próprio São Tomás, mas também o Catecismo de São Pio V, o Catecismo Romano, do Concílio de Trento, esse aqui, vai nos apontar inúmeros sacrifícios do Antigo Testamento, inúmeros eventos do Antigo Testamento. Para não ficar lendo, vou apenas citá-los. O Catecismo Romano nos apresenta 3 prefigurações deste sacrifício da cruz. O primeiro deles é a imolação de Isaac por Abraão, cuja história nós vamos encontrar no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 a 14. Depois, quem quiser tomar essa leitura para ler, meditar, vale muito a pena. Então, a imolação de Isaac por Abraão. Isaac era o filho único de Abraão, como o Verbo é o único filho do Pai gerado na eternidade. Cristo é o único filho de Deus, propriamente dito. Nele, nós somos enxertados em seu corpo místico. Somos filhos adotivos pelo batismo. Então, como Isaac era o único filho de Abraão, Cristo é o único filho, propriamente dito, de Deus. O Verbo gerado na eternidade pelo Pai. Da mesma maneira como Isaac carrega o lenho nas suas costas, ao longo de todo o caminho, Cristo carrega nas suas costas o lenho da cruz. Isaac carregava o lenho do fogo, que seria atear o fogo, ao longo de todo o caminho. Se você tomar a leitura de Gênesis 22, 1 a 14, é Isaac quem carrega a lenha. Da mesma forma como Cristo carrega o lenho da cruz. Como Isaac sobe ao monte para oferecer um sacrifício, Cristo sobe ao monte do Calvário para se oferecer em sacrifício. Como Isaac é amarrado por Abraão, Cristo é preso e amarrado pelos seus algozes. Como Isaac é posto sobre o altar, Cristo é pregado na cruz. Só que acontece que no momento de matar a vítima, o anjo segura a mão de Abraão. Para. Então, Deus impede que Abraão oferecesse em sacrifício o seu filho. Mas Deus não impede que Cristo entregasse a sua vida no alto da cruz. Essa era a vontade de Deus. E Ele entrega a sua vida para nos salvar.
O fato é que depois Abraão desamarra seu filho e ali encontra um cordeiro, e é o cordeiro que é oferecido, né, no lugar de Isaac. E aqui também existe uma prefiguração. Como Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para nos salvar, Deus providencia um cordeiro para que Abraão oferecesse sacrifício para salvar a vida de Isaac. Em Isaac estávamos todos nós. Entende? Prefiguração do sacrifício de Cristo. A segunda prefiguração apontada pelo Catecismo Romano está no livro do Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 21. Aqui nesse trecho das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, nós temos a ordem de Deus para se imolar o cordeiro, a ordem de Deus dada ao povo hebraico de se imolar o cordeiro pascal ao cair da tarde, na véspera da sua libertação do Egito. Então se imola o cordeiro. Ora, naquele cordeiro imolado está a prefiguração do cordeiro que é Cristo, imolado por nós no alto do madeiro da cruz. Como os judeus imolaram o cordeiro sem lhe quebrar nenhum dos seus ossos, Cristo é imolado na cruz sem que nenhum dos seus ossos fosse quebrado. Como o cordeiro imolado no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, deve ser comido pelos da família daquela casa, ou por uma reunião de algumas famílias, nós também comemos da carne, bebemos do sangue deste cordeiro imolado que é Cristo na Eucaristia, sobre as espécies eucarísticas. Imolado por nós, em cada missa. Nós podemos comungar seu corpo e seu sangue, do cordeiro pascal. Da mesma maneira como o sangue do cordeiro serve para untar o frontispício das casas dos judeus, é o sangue do cordeiro imolado, que é Cristo, derramado para nos salvar. É por ele que nós somos libertos do anjo da morte. Nós somos libertados da escravidão a Satanás. E aí realizamos a Páscoa, a passagem da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida. Nós que somos cristãos estamos celebrando esta Páscoa, a passagem da morte do pecado para a vida nova da graça, os céus, a salvação, a Jerusalém celeste, o sacrifício prefigurado no Antigo Testamento. A terceira prefiguração apontada pelo Catecismo Romano está em Números, livro de Números, capítulo 21, versículo de 4 a 9, a serpente de bronze que Moisés levanta no deserto. O que estava acontecendo? Olha, o povo havia pecado contra Deus, inúmeras serpentes então atacam o acampamento do povo hebraico no deserto, a caminho da terra prometida. Ora, o povo se arrepende, então qual é a ordem que Deus dá a Moisés? Faça uma serpente de bronze e a pendure em uma haste. Todos aqueles que forem picados pela serpente e olharem para a serpente de bronze serão curados. Daí os santos padres veem no fato das serpentes picarem o povo do deserto, essa serpente é o diabo, essa serpente é Satanás, que quer nos morder, que quer nos picar com as tentações, para nos fazer morrer da morte eterna. Da mesma forma como Moisés levantou no deserto uma serpente de bronze, agora, e essas são as próprias palavras de Cristo no Evangelho, João 12, como Moisés levantou uma serpente no deserto, é necessário que agora o homem seja elevado no alto do madeiro da cruz, de tal forma que todos aqueles que olharem para ele e crerem nele serão salvos das mordidas de Satanás. Serão salvos das tentações e do pecado. Entrarão na vida eterna em meio ao deserto dessa vida. O deserto, dentre tantos simbolismos, traz também como uma hermenêutica alegórica o deserto dessa vida. O deserto é um símbolo da travessia. Como o povo de Deus atravessa o deserto até chegar à terra prometida, nós estamos atravessando essa vida até chegarmos a Jerusalém do Alto pela nossa Páscoa derradeira, que é a morte. A morte não é o fim, é só o começo. Da mesma maneira como a mulher sofre no parto para dar à luz o seu filho, a essa vida terrena, a morte é um parto de uma dor enorme.
Mas a morte é um parto, a morte é uma passagem, é Páscoa para a vida eterna. Então, Santa Teresinha, né? Não morro, entro na vida. Por isso a igreja comemora a data da morte dos santos, porque a data da morte para essa vida terrena é a data do nascimento para a eternidade no céu, a visão beatífica. Pois bem. Daí São Tomás vai nos dar outros muitos elementos de prefiguração desse sacrifício da cruz. Eu vou falar brevemente sobre eles. São Tomás ensina: a arca de madeira que salvou o gênero humano da morte no dilúvio das águas, com Noé, Deus manda Noé fazer uma arca de madeira. Da mesma maneira como o gênero humano foi salvo da morte do dilúvio pela arca de madeira, nós somos salvos pela cruz de Cristo. Lembrando que a arca de madeira também significa, alegoricamente, a igreja. Essa é a barca de Pedro, não é? A igreja. Se estamos nela, estamos no caminho da salvação. Não é? Porque nós não estamos no mar desse mundo, esse mar tempestuoso. Segundo elemento apontado por São Tomás: Moisés, ao dividir as águas do mar com o seu cajado, vencendo o faraó e libertando o povo da escravidão. Da mesma maneira como Moisés estende o seu cajado e fere as águas, para que o povo de Deus pudesse atravessar, né, esse cajado de madeira, Cristo também, pelo lenho, nos salva, não mais do faraó, mas do demônio, né, da morte eterna. Moisés também fere com o seu cajado as águas salgadas, que se tornam doces. Moisés também fere a rocha com o seu cajado, da qual jorra água no Antigo Testamento. Então veja, esse cajado de Moisés também significa, também prefigura o lenho da cruz. O lenho do cajado prefigura o lenho da cruz. Então, a nossa vida que era amarga, né? Uma água insossa, insalubre, por causa do pecado, pelo lenho da cruz, a nossa vida é curada. Pelas suas chagas nós fomos curados. Como Moisés fere a rocha com o seu cajado e da rocha jorra a água, no lenho da cruz, Cristo, nova rocha, né? O soldado lhe traspassa o lado com a lança e jorra sangue e água. Água que significa o batismo, sangue que significa a Eucaristia. Uma outra prefiguração: Moisés, para vencer os amalecitas, né, também no caminho para entrar em Canaã, Moisés, para vencer os amalecitas, mantém os braços abertos no alto do monte em oração. Não é isso? Enquanto Moisés permanecia com os braços abertos, o povo de Israel vencia os amalecitas. Quando os braços cansavam e endureciam, Israel perdia. Então ali existe uma prefiguração dos braços abertos de Cristo no alto da cruz, em oração por todos nós, né? Cristo se oferece em sacrifício, a missa é a maior oração da igreja, né? Nós estamos inseridos nesse sacrifício. Enfim, e dentre outras prefigurações, talvez essas sejam as principais imagens que aparecem no Antigo Testamento. Pois bem, vamos à frente. Vimos então que Cristo padeceu crucificado, e Cristo então, depois de padecer crucificado, é morto e sepultado. Não é? Outro elemento da paixão, morte e ressurreição, da Páscoa. Cristo é morto e sepultado. Ora, Cristo morre na cruz, morre, na linguagem agostiniana, passa pela primeira morte, separação da alma do corpo. Né? Então, a alma separa-se do corpo de Cristo, o corpo de Cristo fica pendido na cruz, é descido por José de Arimateia e outros, é sepultado. A alma de Cristo desce à mansão dos mortos. A igreja nos ensina, isso está também no catecismo, que a divindade de Cristo fica unida, tanto à alma quanto ao corpo, substancialmente. Né? A cisão é do corpo e da alma, mas a divindade de Cristo fica unida ao corpo sepultado, que não passa por corrupção, e à alma, que desce à mansão dos mortos. São Tomás, na sua teologia também, agora é a questão 50,
questão 50 da terceira parte. Vou ficar no artigo 1. São Tomás se pergunta no artigo 1 da questão 50: foi conveniente Cristo ter morrido? Sim. Não é? Cristo morreu de morte verdadeira. Assumiu a natureza humana em tudo igual a nós, menos o pecado. Não é? Sofreu na sua humanidade os tormentos e as dores do corpo e da alma na cruz. Passou pela morte, tal como nós vamos passar pela morte. Não é? E São Tomás aponta 5 motivos pelos quais foi conveniente Cristo ter morrido no alto do madeiro da cruz. Ele diz o seguinte: era conveniente que Cristo morresse, primeiro, para dar satisfação pelo gênero humano que estava condenado à morte por causa do pecado, conforme diz o livro do Gênesis: desde o dia em que dela comeres, tua morte estará marcada. Ora, um modo conveniente de alguém satisfazer por um outro é submeter-se à pena que o outro merecera. Assim, Cristo quis morrer, para que ao morrer satisfizesse por nós, conforme o que diz a primeira carta de Pedro: Cristo morreu pelos pecados, uma vez por todas. Há um único sacrifício. Então Cristo morreu por quê? Primeiro, para dar satisfação pelo gênero humano, para nos salvar, para nos redimir. Ele pagou a pena do pecado, que é a morte, sem merecer a morte. Ele quis sofrer e morrer para nos salvar. Então é a primeira consequência necessária, o primeiro fruto deste sacrifício, da paixão e morte de Cristo, a nossa redenção. Segundo, por que foi conveniente que Cristo morresse? Para mostrar a realidade da natureza que assumira. Cristo assumiu de fato a natureza humana. Morreu verdadeiramente. Pois, como diz Eusébio de Cesareia, se ele, depois de ter permanecido entre os homens, tivesse desaparecido de repente, como que se ocultando para fugir à morte, seria tido por todos como um fantasma. Então Cristo passou pela morte. Ele é verdadeiramente homem. 100% homem, 100% Deus. Terceiro, para que morrendo pudesse nos livrar do temor da morte. Por isso diz a carta aos Hebreus, que ele participou do sangue e da carne, a fim de por sua morte destruir aquele que detinha o poder da morte e libertar os que por medo da morte passavam a vida inteira numa situação de escravos. Então, o terceiro sentido pelo qual foi conveniente que Cristo morresse, ora, para nos livrar do temor da morte, o medo da morte. Muito difícil encontrar alguém que não tenha medo de morrer. Aliás, um certo grau de medo de morrer é salutar também, porque daí nos faz ser prudentes. Né? Você não vai andar na Anguera a 160 km por hora. Né? Por quê? Porque a gente tem medo de morrer. Um certo medo da morte é bom também, faz a gente ser prudente. Agora, diante da morte, nós não podemos nos desesperar. Os desesperados diante da morte iminente, seja da nossa morte, ou seja da morte de quem amamos, os desesperados diante da morte são aqueles que não têm fé. Os desesperados nos velórios são aqueles que não têm fé. Porque se nós cremos de fato que a morte não é o fim, sim a Páscoa, mas se nós enxergamos a morte corporal como Páscoa, nós temos esperança, e a esperança nos enche de ânimo diante da nossa morte iminente. Ninguém sabe do que vai morrer. Eu sempre peço para Deus nas minhas orações pessoais que eu não morra de repente, que o Senhor não me leve de repente, que eu tenha tempo dos sacramentos, que eu tenha tempo de confessar, que eu tenha tempo de comungar, nem que seja como viático, que eu tenha tempo de receber a unção dos enfermos. Sempre peço para Deus uma boa morte. Os padres do exército também nos ensinavam a sempre pensar na morte, porque isso desperta em nós o correr para nos convertermos. Pensar na morte é bom, e pedir a Deus uma boa morte.
Que nós estejamos preparados para esta Páscoa, porque ela vai chegar mais cedo ou mais tarde. Né? Iludido é aquele que vive nesta vida como se não houvesse de perdê-la. Iludido. Não é? Iludido está. Quem ama os bens desse mundo mutável e material como se não houvesse de perdê-los. É ilusão. Não é? Nós vamos perder esses bens materiais imutáveis. Vai chegar a hora derradeira da nossa morte. E aí? Aí a gente vai arrancar os cabelos? Não fez de puxadinho lá no céu. Você entende? Então, é preparar-se para essa Páscoa. Preparar-se de que jeito? Nos convertendo, trabalhando para a nossa salvação, com temor e tremor. Então, Cristo, ao morrer, nos dá o exemplo, né, de que, passando pela morte, não precisamos temê-la, porque há o céu, há a eternidade. É claro que nós ficamos inseguros, né? A gente nunca passou por isso. E aí, como é que vai ser? Sabe? Mas nós confiamos. Confiamos em quê? Confiamos primeiro em Cristo. Confiamos nas verdades reveladas por Deus. Não é que depois da morte não acaba quem somos. A nossa identidade, quem somos, não volta a nada. A igreja nos ensina que depois da morte a alma tem subsistência. A nossa identidade tem subsistência. Ora, nós, depois da morte, separação da alma do corpo, compareceremos diante de Deus para o juízo particular. Ora, se Deus vai nos julgar pessoalmente, particularmente, isso significa que nós estaremos diante de Deus com a nossa história, com a nossa memória, com a nossa identidade, quem somos. Entende? Então a alma separada do corpo tem subsistência. O fato é que entraremos no céu e depois do juízo final, Deus ressuscitará o corpo e nos dará um corpo e alma glorificados. Professor, e o que a gente escuta as pessoas que chegam à beira da morte e retornam? Certo. Olha, a igreja, pelo menos eu não tenho conhecimento, nunca se pronunciou oficialmente sobre relatos, né, de quase morte, experiências de pessoas que quase morreram e voltaram. Não dá para afirmar com toda precisão e certeza que aquelas experiências que elas tiveram e conseguem relatar sejam autênticas e verídicas, mas no mínimo nos faz pensar. No mínimo nos faz pensar. Né? Talvez vocês estranhem isso que eu vou dizer, mas entendam a expressão que eu vou usar. O momento da nossa morte, por mais sofrimento que tenhamos, mais doloroso que seja, para nós que vamos atravessar a morte, para quem nos ama e fica, né? e vive, mas a morte será um evento muito interessante. Não tem a dúvida. Não é? Talvez vocês ouçam essas palavras com uma certa estranheza, mas Santa Teresa de Jesus não teria estranheza alguma. Né? Santa Teresa de Jesus escreve um poema, né, no qual ela diz: morro porque não morro, vivo sem viver em mim, tão alto a vida espera. Santa Teresa desejava morrer para unir-se a Deus definitivamente, porque ela se unia a Deus, não é? Tinha união da alma com Deus, sobretudo nos êxtases místicos, mas quando voltava sentia dores terríveis e sentia tristeza por ter que deixar de estar unida a Deus. Então ela queria morrer para estar unida a Deus para sempre. Né? Então, no mínimo, será uma experiência muito interessante. Parecendo o Peter Pan. Que diz que morrer, mas é uma nova aventura. Mas entenda, né? Porque são palavras que, sei lá, podem ser interpretadas como um incentivo ao suicídio. Não é nada disso. Não é nada disso. Pelo contrário, né? Nós, como São Paulo, quando grita, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Nós devemos querer, desejar, viver até o último segundo que Deus nos der. Por quê? Olha, porque esse é o tempo que Deus nos deu para que nós pudéssemos trabalhar pela nossa santificação, pela nossa salvação. Então Deus nos dá o tempo necessário para que sejamos santos. Para que sejamos santos. Mas Deus vai nos chamar. Isso é certo. Uns mais cedo que outros, Deus vai nos chamar. Mas se Ele nos chamar e quando Ele nos chamar, Ele terá dado tempo necessário para que nós pudéssemos nos converter, para que nós pudéssemos ter chegado à santidade. Né? Então,
devemos querer viver dessa vida terrena até o último segundo de vida que Deus nos der. Mas quando Ele nos chamar, bendito seja Ele. Vamos para junto dele. Entende? Então nós encaramos a morte, o cristão encara a morte sem medo, porque tem esperança. A esperança nos sustenta. Mas o cristão também não põe fim na sua vida antes da hora. Não é isso. É loucura. O cristão, como Santa Teresa, deseja uma união da alma com Deus para sempre. Pereira. Tem uma dúvida aqui. Você falou que a divindade fica unida ao corpo e à alma, né? Cristo. E depois disso? Ele morre, ocorre a separação da alma. Isso. A divindade fica unida e depois disso ele desce. Isso. Aí daí para frente eu não entendi bem. Nós já vamos entrar nisso. É, Já vamos entrar nisso daqui a pouco. É o artigo 5. Cristo desceu aos infernos. Então, vou dar uma segurada aqui, daqui a pouco a gente chega aí, tá bem? Falamos então do terceiro motivo pelo qual foi conveniente Cristo ter morrido, para que assim pudesse nos livrar do medo, né, do temor da morte. Quarto motivo, para que, morrendo no corpo, à semelhança do pecado, ou seja, ao seu castigo, desse-nos exemplo de morrer espiritualmente ao pecado. Então, como Cristo morreu na cruz por causa do pecado, a morte de Cristo na cruz, a cruz é uma exortação para que possamos morrer para o pecado e nascer para uma vida nova na graça. Isso é o batismo. Não é? No batismo morremos para o mundo, morremos para o pecado, nascemos para Deus, nascemos para a vida da graça. Então devemos mortificar os nossos pecados. Daí São Tomás dizer que o quarto motivo pelo qual foi conveniente Cristo ter morrido foi porque, morrendo no corpo, à semelhança do pecado, ou seja, ao seu castigo, desse-nos exemplo de morrer espiritualmente ao pecado. Por isso diz a carta aos Romanos: morrendo é para o pecado que ele morreu, uma vez por todas, vivendo é para Deus que ele vive. Do mesmo modo, também vós considerai que estáis mortos para o pecado e vivos para Deus. Daí também São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, né? Se morrestes com Cristo, vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, morrer para o mundo, morrer para o pecado e viver uma vida escondida com Cristo em Deus. Morrer para o pecado significa adquirir virtudes. Cada vez mais avançar na vida da graça. E quinto motivo pelo qual foi conveniente Cristo ter morrido, para que, ressurgindo dos mortos, mostrasse seu poder, com o qual venceu a morte, e também nos desse a esperança de ressurgir dos mortos. Então veja, o mistério pascal não é apenas celebrar o sofrimento e a morte de Cristo. O mistério pascal, a solenidade da Páscoa, que é a maior solenidade da Igreja, a Páscoa, o momento principal da celebração da Páscoa é celebrar a ressurreição de Cristo. Ele não foi tragado pela morte, ele venceu a morte. É isso que nós celebramos em cada Páscoa, é isso que nós cremos. Como Cristo morreu e ressuscitou, nós também morreremos e ressuscitaremos. O último dia. Não é? Então, daí São Tomás dizer: para que, ressurgindo dos mortos, mostrasse seu poder, com o qual venceu a morte, e também nos desse a esperança de ressurgir dos mortos. Por isso, diz a primeira carta aos Coríntios: se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns dentre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? E outra passagem: ó morte, eu serei a tua morte. Não é? Então, com a morte de Cristo, Cristo mata a morte, vence a morte, vence o demônio, com sua vida eterna. E quando ressuscita, sobe aos céus, Ele está nos revelando o que nós também passaremos, viveremos. Pela morte, juízo particular, se entra no céu. Pelo juízo final, ressurreição dos mortos, entraremos nos novos céus, na nova terra, com corpo e alma
gloriosos, tal como já é o corpo de Cristo, a alma de Cristo, glorificada do céu e da Virgem Maria. Foi assunta ao céu por corpo e alma gloriosos. Nós vimos na aula passada. Pois bem, estes são então os 5 motivos, tá? Pelo qual Cristo morreu. Cristo morreu, foi sepultado. Então, o corpo de Cristo é sepultado na gruta, né? Uma espécie de caverna. Cristo, o corpo de Cristo era o primeiro a ser posto naquele túmulo novo, né? Rola uma pedra, fecham o túmulo de Cristo. Enquanto o corpo de Cristo é sepultado e a divindade está unida ao corpo, a alma de Cristo desce aos infernos. E aí nós já entramos no artigo 5º do símbolo apostólico. Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no 3º dia. Então, o que significa descer aos infernos? Ora, descer aos infernos, o inferno aqui não é um lugar. Então, esse descer não é descer espacialmente falando. A alma de Cristo, unida à divindade, porque depois da morte, separação da alma e do corpo, a divindade de Cristo está unida ao corpo, que é sepultado, mas a divindade de Cristo continua unida à alma. Então, Cristo, divindade e alma, desce à mansão dos mortos, desce aos infernos. Esse descer não deve ser entendido como espacialmente, porque os infernos, a mansão dos mortos, não é um lugar aqui. Por quê? Porque aqui só tem almas. E no caso do inferno dos condenados, tem almas e demônios, puro espírito. Certo? Então, essa mansão dos mortos, esses infernos, é um estado. Não, a questão da mansão dos mortos, você tinha, pelo menos o que eu entendi, né? Que não era só o inferno, era o seio de Abraão, era o limbo e o... A gente vai chegar nisso aí. Por enquanto eu estou lidando com sim, só um conjunto. Então, a alma e a divindade de Cristo desce aos infernos. Nós vamos agora para o Catecismo da Igreja Católica, nós vamos para o parágrafo 632. Vamos ver isso primeiro no Catecismo, depois em São Tomás. Parágrafo 632 do Catecismo tem como título Cristo desceu aos infernos. Nós vamos ler do 32 ao 35. Diz a doutrina da Igreja: as frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos, pressupõem, anteriormente à ressurreição, que este tenha ficado na morada dos mortos. Uma citação de Hebreus 13, 20. Este é o sentido, primeiro, que a pregação apostólica deu à descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Então, quer dizer, vejam, desde a pregação apostólica, desde os apóstolos, que nós temos Cristo escolhe os 12 apóstolos, os 72 discípulos, são 2 grupos diferentes, os 12 apóstolos e os 72 discípulos. Cristo escolhe os 12 apóstolos, os 12 apóstolos, depois de Pentecostes, anunciam o Evangelho e a igreja vai se expandindo dentro do Império Romano, por onde passam, vão constituindo comunidades, ordenando e designando bispos, são os padres apostólicos. Os apóstolos conheceram Cristo diretamente, os padres apostólicos conheceram os apóstolos diretamente, os padres apologistas conheceram diretamente os padres apostólicos, e assim nós temos a tradição da igreja, a tradição apostólica. Então, desde a pregação dos apóstolos, a pregação apostólica, a igreja crê na descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte. Ó, a expressão de novo. Jesus conheceu a morte por ciência adquirida, por experiência. Cristo, enquanto Deus,
conhecia o que é a morte. E então agora Jesus conheceu a morte não por uma ciência infusa, não no intelecto contemplativo, mas sim no intelecto prático. Né? Jesus conheceu a morte, ciência adquirida, passou pela experiência da morte como todos os seres humanos e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Mas, para a morada dos mortos, Cristo foi para anunciar a boa nova, o Evangelho. Boa nova é Evangelho, significa Evangelho. Né? Quer dizer, Cristo foi dar essa boa notícia da redenção, da salvação aos espíritos que ali estavam aprisionados, aos justos do Antigo Testamento, que estavam no seio de Abraão. A Escritura, as Sagradas Escrituras, denominam morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu de os infernos, o Sheol ou o Hades. Então essas expressões designam a mansão dos mortos. Visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Então os que estavam e os que estão na morada dos mortos estão privados da visão beatífica, da visão de Deus, do conhecimento da essência de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor. O que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão. Então aqui, essa citação 10:64 é uma citação de Lucas 16, 22 e 26. Então veja que essa expressão seio de Abraão aparece nas Sagradas Escrituras. Tem fundamento bíblico, fundamento da revelação divina. Mas o Sheol era dos maus e os justos que estavam no Sheol. Não, essas expressões são quase que sinônimos, designam o mesmo. Então, morada dos mortos, infernos, Sheol, Hades. É que ele fala aí que ele se encontrou com os maus e com os justos. Isso. Mas os maus já não. Então não teve um julgamento lá. Não, já havia, por assim dizer, um pré-juízo. Já teve um pré-julgamento. Normalmente as almas desciam, depois de sua Você morte, vai para o a mansão inferno. dos mortos, só que a mansão dos mortos tem várias moradas, tem várias divisões. Então, mesmo antes de Cristo morrer na cruz, né, as almas dos justos do Antigo Testamento desciam ao seio de Abraão, mas as almas das pessoas condenadas ao inferno desciam ao inferno dos condenados. Então, dentro da mansão dos mortos, nós temos várias moradas. Nós temos Isso é o que a gente chamaria de inferno mesmo. isso, o que propriamente nós chamamos hoje de inferno. Né? Então, na morada dos mortos, por isso eu prefiro a expressão mansão dos mortos. Ela abrange tudo. Isso. E ela é mais clara nesse sentido. Quer dizer, dentro da mansão dos mortos nós temos o seio de Abraão, tá? Que São Tomás entende que é diferente do limbo, mas o Catecismo Romano de Trento entende que seio de Abraão e limbo são o mesmo. Então nós temos o seio de Abraão, nós temos o purgatório e nós temos o inferno dos condenados. Então dentro da mansão dos mortos nós temos pelo menos 3 estados distintos, 3 moradas diferentes. Tá? Então Cristo, com sua alma e divindade, desce à mansão dos mortos. E continuando a leitura do Catecismo, estou no parágrafo 633, na metade do parágrafo, são precisamente essas almas santas que esperavam o seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Então veja, Cristo desce à mansão dos mortos para libertar as almas dos justos do Antigo Testamento. Quem são os justos do Antigo Testamento? São aqueles que foram justificados, santificados por sua fé no Cristo. Assim Deus diz a Abraão: o justo viverá pela sua fé. Então, por exemplo, nós há pouco falávamos das prefigurações do sacrifício de Cristo. Abraão, Isaque, Jacó,
os justos do Antigo Testamento foram justificados por sua fé. Eles acreditavam em Deus e que viria o Messias. Nós conhecemos, acreditamos em Deus e esperamos a vinda do Messias. Eles esperavam, e os judeus esperam até hoje, a primeira vinda. Nós já vimos a vinda do Messias e estamos aguardando sua segunda vinda, a derradeira, na parousia, né? Que vai anteceder o juízo final. Daqui a pouco chega nesse artigo, né? Mas entende? Por isso que São João, no capítulo do seu Evangelho, vai inaugurar o seu Evangelho com essas expressões: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, veio para os que eram seus, e os seus não o reconheceram. Então, o Verbo de Deus, segunda pessoa da Trindade, já estava presente ao longo de toda a história de salvação do Antigo Testamento. Ele fala pelos profetas, ele é a sabedoria de Deus, pela qual ele tudo criou. Então, o Verbo de Deus já estava presente na caminhada do povo de Israel inteira. Por isso a expressão que o São João usa, né? O Verbo de Deus se fez carne, habitou entre nós, veio para aqueles que eram seus, os que deviam estar esperando que ele viesse. E os seus, os judeus, né? O povo de Israel, não o reconheceram. Mas a todos aqueles que o reconheceram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos aqueles que o reconheceram como Deus, como Verbo, não só os judeus, também os pagãos. Todos que o reconheceram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, deu-lhes o poder, o munus, pelo sacramento do batismo. A segunda vinda para nós vai ser a primeira e a última para eles. Isso. Por isso diz o Concílio Vaticano II que os judeus aguardam conosco a vinda do Messias. Mas enquanto eles aguardam o primeiro, nós aguardamos o segundo. Entende isso? Pois bem. Parágrafo 634. A boa nova foi igualmente anunciada aos mortos. A descida aos infernos é o cumprimento até sua plenitude do anúncio evangélico da salvação. É a fase última da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua significação real de extensão da obra redentora a todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares, pois todos os que são salvos se tornam participantes da redenção. Então, quando Cristo desce à mansão dos mortos, ele chama as almas dos justos do Antigo Testamento, e quando ele ressuscita e sobe aos céus, ele leva consigo estas almas dos justos que estavam no seio de Abraão para entrarem na Jerusalém Celeste. E aí, estes justos do Antigo Testamento tornam-se concidadãos dos santos anjos na única Jerusalém Celeste, na única cidade de Deus, que é o céu. Contemplam já, aí entram na visão beatífica os justos do Antigo Testamento. Quando Cristo ressuscita, sobe aos céus e leva consigo as almas dos justos, eles entram na visão beatífica, entram no céu, na comunhão da igreja, triunfante com os santos anjos. Tá? Mas Cristo não desce à mansão dos mortos para fazer destruir o inferno dos condenados ou o purgatório. Continua existindo. Mas ele não vai até o inferno dos condenados, não. Substancialmente não. Aí a gente já vai ver isso com São Tomás. Ué, Sim. mas a questão da Jerusalém Celeste não é aquela que ele vai criar posteriormente? Não, já é... Então, aí que está. A Jerusalém Celeste. Santo Agostinho ensina em sua obra, Cidade de Deus. Ora, a Jerusalém Celeste já existe. É o céu. Todos aqueles que estão no céu, estão na visão beatífica, veem a Deus face a face, ou seja, sua essência. Tem alegria, portanto, a visão beatífica. Os santos homens que estão no céu, na Jerusalém Celeste, com sua alma apenas. E os santos anjos estão no céu. Então nós temos os santos homens com sua alma e os santos anjos juntos, uma única sociedade, uma única santa cidade, que é o céu em Jerusalém Celeste, já contemplam a Deus face a face. Fato é que, quando o Senhor vier na sua segunda vinda, na parousia, e realizar o juízo final,
O Senhor fará que aconteça a ressurreição dos mortos. Todos ressuscitaremos. Entende? Sim. Os justos que estão na Jerusalém Celeste e os que estão no inferno. Todos ressuscitaremos. Só que os santos, os justos, nós ressuscitaremos. Estou nos colocando no pacote. Os santos ressuscitaremos para a salvação. Né? Ou seja, entraremos na Jerusalém Celeste com corpo e alma gloriosos. Então o Senhor fará novos céus e uma nova terra. Tá? A partir do juízo final, o céu será não só um estado, mas também um lugar. Depois do juízo final. Antes do juízo final, o céu, por enquanto, é um estado. Só um estado. Que estão no céu seres espirituais. Né? E depois do juízo final, o inferno também passará não só a ser um estado, mas a ser também um lugar. Porque ressuscitarão, ou seja, a alma vai se unir de novo ao corpo dos que foram condenados, e os condenados ao inferno ou serão com corpo e alma incorruptíveis, não gloriosos, mas incorruptíveis, e sofrerão as penas do inferno na sua alma e no seu corpo. Não vai ter mais purgatório. Eis a pergunta. Não ouso responder. Não, mas não teria muito sentido, né? Também acho, pessoalmente. É? Pessoalmente eu também concordo, Ah. quer dizer. Aí é opinião minha, não é a opinião da igreja. Significado suficiente para... Na minha opinião, porque eu não encontrei até hoje um texto oficial da igreja que falasse sobre essa questão, se o purgatório ainda vai existir depois do juízo final ou não. A igreja ensina que isso é um mistério de fé, mas na minha opinião, não faz muito sentido existir purgatório depois do juízo final. Né? Mas enfim, é só a minha opinião. Esbarramos no mistério. Sim. Parágrafo 635. Cristo desceu, portanto, do seio da terra, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem vivam. Jesus, o príncipe da vida, destruiu pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. A partir de agora, Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do Hades. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Então, depois da ressurreição de Cristo, não há mais na mansão dos mortos o seio de Abraão. Não há mais. Na mansão dos mortos só há purgatório e inferno dos condenados. E aqui na sequência existe uma citação que o catecismo faz de uma antiga homilia, de um autor desconhecido que está na liturgia das horas, no ofício das leituras do Sábado Santo. Vale a pena ler. Depois eu coloco, quer seja no WhatsApp, quer seja no Drive, essa leitura na íntegra, porque vale muito a pena ler, é uma leitura belíssima, tanto do ponto de vista do conteúdo como da estética, vale a pena ler o fragmento citado aqui pelo catecismo. Diz então o texto: um grande silêncio reina hoje na terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra tremeu e acalmou-se, porque Deus adormeceu na carne e foi acordar os que dormiam desde séculos. Ele foi procurar Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer ir visitar todos os que se assentaram nas trevas e à sombra da morte. Vai libertar de suas dores aqueles dos quais é filho, para os quais é Deus. Adão, acorrentado, e Eva com ele cativa. Eu sou teu Deus, e por causa de ti me tornei teu filho. Levanta-te, tu que dormes, pois não te criei para que fiques prisioneiro do inferno. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Esta palavra é dirigida por Cristo aos justos no seio de Abraão, é uma palavra dirigida também àqueles que estão adormecidos na morte do pecado atual, do pecado mortal, já nessa vida terrena. Acorda, tu que dormes. Ressuscita, sai do pecado mortal, volta à vida da graça. Porque o pecado mortal é a antessala do inferno. E o estado de graça é a preparação para entrarmos na Jerusalém Celeste. Pois bem, lemos aqui alguns trechos do catecismo.
Antes de irmos para frente, eu vou tomar de novo aqui São Tomás, a sobriteologia, né? Vou agora para a questão 52, sempre na terceira parte da sobriteologia. Vou para o artigo 2. Quem tem essa edição da Legal é a página 739 do volume 8. Questão 52, artigo 2. No artigo 2, São Tomás se pergunta: Cristo desceu também ao inferno dos condenados? E aí, São Tomás vai dizer algumas coisas aqui. Vou ler um pequeno recorte. De dois modos, uma coisa pode estar em algum lugar. Primeiro, por seu efeito. Então, de dois modos, uma coisa pode estar em algum lugar. Uma coisa pode estar em algum lugar por seu efeito ou por sua substância. Certo? São duas coisas diferentes. Então, Cristo, o efeito da redenção. Certo? Cristo, por seu efeito, nesse sentido, desce às 3 moradas da mansão dos mortos. Mas, substancialmente, corpo e a divindade, alma e divindade, substancialmente ele não desce a todas as moradas da mansão dos mortos. Então diz São Tomás: de dois modos uma coisa pode estar em algum lugar. Primeiro, por seu efeito. Por esse modo, Cristo desceu a cada um dos infernos, mas de diferentes maneiras. Ao descer ao inferno dos condenados, ele realizou o efeito de censurar a incredulidade e malícia deles. Então veja, Cristo dá a conhecer aos que estavam no inferno dos condenados que ele acabou de realizar a obra da redenção. Isso se torna o sofrimento ainda mais atroz dos que estavam condenados ao inferno, sejam maus homens ou maus anjos, os demônios. Aos que estavam detidos no purgatório, porém, deu a esperança de conseguirem a glória. Então, Cristo, o efeito da redenção, alcança o purgatório, dando-lhes esperança, né, de se purificarem e entrarem na glória. E aos santos patriarcas, que somente por causa do pecado original estavam presos nos infernos, infundiu a luz da eterna glória, levou-os à visão beatífica. No segundo sentido, dizemos que algo está em algum lugar por sua essência, por sua substância. Então, para onde Cristo desce substancialmente, ou seja, sua alma e sua divindade. Desse modo, a alma de Cristo desceu somente ao local dos infernos, onde os justos estavam detidos, a fim de que visitasse também em loco, segundo a sua alma, aqueles que ele, segundo a divindade, visitava pela graça interior. Então Cristo visita em loco, substancialmente, os que estavam no seio de Abraão, mas para também iluminá-los com a graça da redenção interiormente e levá-los ao céu. Assim, estando numa parte dos infernos, produziu seu efeito, em certo sentido, em todas as demais partes. Do mesmo modo como, ao sofrer no lugar da terra, libertou todo o mundo por meio de sua paixão. Então, os méritos da redenção alcançam o mundo inteiro. Pois bem, esse é um pequeno recorte, então, de São Tomás. Daí ele vai explicar tudo isso. Conhecem São Tomás, né? Coisa vai longe. Então, eu queria citar esse trecho para ilustrar a descida aos infernos. Vamos para frente, ainda no mesmo artigo 5. Ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Né? Então, Cristo ressuscitou dos mortos. Isto é um mistério de fé. E isto é também fato histórico. As duas coisas. Né? Cristo ressuscitou dos mortos. É um mistério de fé. Portanto, é revelação. E Cristo ressuscitou dos mortos é um fato histórico. Né? Fato histórico por quê? Porque nós temos o túmulo vazio. Fato histórico por quê? Porque ninguém nunca achou o corpo de Cristo. Nós achamos o sudário, o santo sudário. Não é? Nunca achamos o corpo que estava dentro do sudário. Os judeus disseram, os discípulos dele roubaram o corpo. Nós temos as testemunhas que viram o ressuscitar. É um fato histórico. Da mesma forma, nenhum arqueólogo até hoje não encontrou o corpo de Cristo, nem encontrou o corpo de Nossa Senhora.
fato histórico. Né? Nós temos as fontes cristãs, canônicas, não canônicas, e as fontes não cristãs, que testemunham este evento. Primeiro, que Cristo existiu. Segundo, que Cristo morreu. Terceiro, que Cristo ressuscitou. A casa dela achava, só que ela continua viajando. Tá. Mas sempre acha. Né? Engrossado. Dizer que Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia significa o terceiro dia. Não significa dizer que Cristo, o corpo de Cristo, esteve no sepulcro 3 vezes 24 horas, não é isso? Né? Como os judeus contavam os dias? Para os judeus, a véspera, né? Ou seja, no cair da tarde, quando a tarde caía, já se iniciava o dia seguinte. Né? Então, quando Cristo morre na cruz, é sepultado na sexta-feira, um dia. O corpo de Cristo fica no sepulcro o sábado inteiro, segundo dia. E Cristo ressuscita na madrugada, né? Do sábado para o domingo. Então já havia acontecido o cair do sol, o crepúsculo. Já era outro dia, já era o domingo. Então Cristo ressuscita no domingo, ao terceiro dia. Então ele ressuscita ao terceiro dia. Então na cultura, na tradição judaica, na liturgia judaica, inclusive, ao cair da tarde, os judeus já começam a contar o dia seguinte. Nós começamos a contar o dia seguinte a partir da meia-noite. Né? Eles não, a partir do cair da tarde. Por isso que a liturgia do domingo pode ser celebrada no sábado à noite. Já é domingo, liturgicamente falando. Por isso que a missa do sábado à noite tem a mesma liturgia da missa do domingo. Entendeu? Essa missa da capelinha agora não tem mais esse efeito, né? Entendi, Porque a capela da ressurreição agora é às 4 horas. Não é depois das 3. Não, é o cair da tarde. Né? Para os judeus é o cair da tarde. Então, mas vale. Aí existem controvérsias litúrgicas. Né? É um terreno bem espinhoso esse. Eu prefiro entrar no terreno espinhoso quando a aula acabar. Pode ser? Senão, coisa mais longa. Existem sim controvérsias de liturgistas quanto a isso. Oficialmente, se nós formos seguir a liturgia judaica, é ao cair da tarde. Mas aqui em Campinas, né, porque o bispo concedeu que a partir do meio-dia do sábado já se faria a liturgia. Meio-dia do sábado? É. O bispo pode fazer isso. Foi a partir do Isso meio-dia. eu sabia também. Não é? A partir do meio-dia do sábado. Também que outro bispo foi quando estava que a gente não tem Campinas a partir do meio-dia. O fato é que existem diferenças também entre a liturgia tridentina do Concílio de Trento e a liturgia a partir de Paulo VI. Existe uma série de distinções. Ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Nós vamos para o Catecismo da Igreja, parágrafo 645 agora. 645. O estado da humanidade ressuscitada de Cristo. Nós vamos ler 45 e 46. Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas, em que estes o apalpam e com ele comem. Então, Cristo ressuscitado, primeiro, se deixa ser tocado, se liga a Tomé, que não só tocou o Senhor, mas introduziu a mão no seu lado aberto. E se nós formos olhar o texto em grego, no original, é isso mesmo. Não é só toca no meu lado aberto, é introduz a tua mão no meu lado aberto. Imagina você que a lança que entrou no lado de Cristo não era pequena. Né? Fez um rasgo tremendo. Então, introduz a tua mão, fia a mão na chaga, na ferida. E quando Tomé introduz a mão na chaga de Cristo, a sua chaga da falta de fé é curada. Nas suas chagas encontra-se cura para nós, diz Isaías 53. Né? Pois bem. Vale muito a pena ler a leitura maior da memória de São Tomé, apóstolo, que está na liturgia das obras, é justamente essa explicação. Então, Jesus aparece para os seus apóstolos, para os seus discípulos, que o apalpam, e Cristo come com os seus apóstolos. Ou seja, ele não é fantasma, ele ressuscitou, tem um corpo de carne e ossos. Carne e ossos, um corpo glorioso. Não mais
sujeito ao tempo e ao espaço como antes. Cristo convida-os com isso a reconhecer que Ele não é um espírito, mas, sobretudo, a constatar que o corpo ressuscitado com o qual Ele se apresenta a eles é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas de sua paixão. Contudo, este corpo autêntico e real possui, ao mesmo tempo, as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente a seu modo, onde e quando quiser, pois sua humanidade não pode mais ficar presa à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Então Cristo ressuscita com um corpo glorioso, um corpo e alma gloriosos. Por isso Cristo, que tem um corpo glorioso, que não está mais sujeito ao tempo e ao espaço, entra no cenáculo, estando as portas fechadas. Estando as portas fechadas pelo medo dos judeus, o evangelista diz, narra, Cristo se põe junto deles e diz, a paz esteja convosco. Como é que você entrou aqui? Ora, o corpo glorioso de Cristo não está mais sujeito ao tempo e ao espaço. É um corpo glorioso. Não é? Por isso que a ressurreição de Cristo não é uma reanimação. Ele não volta a essa vida ordinária a qual agora nós estamos. Cristo ressuscita, um corpo e alma gloriosa. Por esta razão, também Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro ou de outra forma, diferente das que eram familiares aos discípulos, e isto precisamente para suscitar-lhes a fé. Então, quando o Senhor ressuscita e aparece aos seus apóstolos, aos seus discípulos, provavelmente, diziam os teólogos, Cristo teria algumas feições diferentes. Por quê? Para despertar a fé em seus apóstolos e discípulos. Mas eles reconheceram que era o Senhor, pelas marcas das suas chagas, das mãos, dos pés, do lado aberto. Aliás, Santo Agostinho vai dizer que talvez os mártires no céu, depois do juízo final, carregarão em seus corpos, as marcas gloriosas das chagas provenientes do seu martírio, porque são marcas gloriosas do seu amor por Deus, não são defeitos, né? Como Cristo traz as marcas gloriosas do seu martírio. 646. A ressurreição de Cristo não constituiu uma volta à vida terrestre, como foi o caso das ressurreições que ele havia realizado antes da Páscoa, a filha de Jairo, o jovem de Naim e Lázaro. Então, quando Cristo ressuscita, reanima estes mortos, e esses relatos estão no Evangelho, né? A filha de Jairo, o jovem de Naim, Lázaro. Essa ressurreição, essa reanimação é uma volta a esta vida terrena ordinária. Cristo realiza esses milagres, mas antes de Cristo também os profetas o fizeram, né? Elias, Eliseu. Né? Então, Cristo ressuscita, não dessa forma, ressuscita com corpo e alma glorioso. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, mas as pessoas contempladas pelos milagres voltavam simplesmente à vida terrestre ordinária, pelo poder de Jesus. Em determinado momento voltariam a morrer. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo, participa da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de o homem celeste. E só para terminarmos essa reflexão sobre a ressurreição, vamos ao parágrafo 648, que está na minha edição, na página seguinte. Vamos ver do 48 ao 50, mais 3 parágrafos, e aí encerramos a aula. A ressurreição, obra da Santíssima Trindade. A ressurreição de Cristo é objeto de fé enquanto intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Intervenção de Deus na história. Nela, as 3 pessoas divinas agem ao mesmo tempo, juntas, e manifestam sua originalidade própria.
Ela acontece pelo poder do Pai que ressuscitou Cristo, seu Filho, e desta forma introduziu de modo perfeito sua humanidade com seu corpo na Trindade. Grifem essa frase, não é? Põe luz e foco nessa frase, porque ela é muito importante. Esse é um dos mistérios que nós devemos celebrar na Ascensão do Senhor, na solenidade da Ascensão do Senhor. Na Páscoa, mas de modo singular na Ascensão do Senhor. Veja o que a doutrina da igreja nos afirma aqui. Ela aconteceu, ela que é a ressurreição. A ressurreição aconteceu pelo poder do Pai que ressuscitou Cristo, seu Filho, e desta forma introduziu de modo perfeito sua humanidade na Trindade, com seu corpo. Então Cristo, quando ressuscita e sobe aos céus, Cristo continua sendo 100% Deus e 100% homem. Continua sendo, nunca mais vai deixar de ser. Então o Verbo estará eternamente unido agora à natureza humana. Natureza humana glorificada, obviamente. Mas Cristo, quando ressuscita e sobe aos céus, a natureza humana é inserida na substância divina. Entende isso? Cristo, seu Filho, o introduzindo de modo perfeito, inclusive sua humanidade com seu corpo na Trindade. Então, em Deus, a segunda pessoa da Trindade tem a natureza humana glorificada, mas a natureza humana é elevada, inserida em Deus. Então, olhe para isso, esse mistério, é um mistério enorme, enorme, nós só vamos entender na visão beatífica. Agora nós conseguimos escrever com palavras e fazer teologia, mas agora nós vemos como que por um espelho. Lá nós veremos o mistério na visão beatífica, né, no céu. Então veja, a natureza angélica, que é mais perfeita que a natureza humana, os anjos, que têm uma natureza mais perfeita que os homens, a natureza angélica não foi inserida na substância divina. No entanto, a natureza humana, que na ordem da natureza é inferior à natureza angélica, a substância humana, que na ordem da natureza é inferior à substância angélica, esta sim foi inserida na Trindade. Deus escolhe o que é fraco para confundir os fortes. Satanás, diante desse mistério, se enfurece de uma tal forma, porque ele, sendo anjo, na ordem da natureza mais perfeita que os homens, a natureza humana foi inserida na Trindade. Uma mulher, natureza humana, é rainha dos santos anjos e dos santos homens. Satanás, diante desse mistério, estribucha, cheira enxofre, não suporta esse mistério, na sua soberba, no seu orgulho, na sua vaidade, né? Na sua inveja. Entende? Eis o mistério de fé. Jesus é definitivamente revelado Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade. São Paulo insiste na manifestação do poder de Deus pela obra do Espírito que vivificou a humanidade morta de Jesus e a chamou ao estado glorioso do Senhor. O Filho opera por sua vez a própria ressurreição em virtude de seu poder divino. Jesus anuncia que o Filho do Homem deverá sofrer muito, morrer e em seguida ressuscitar. Alhures afirma explicitamente: eu dou a minha vida para retomá-la, tenho poder de dá-la e poder para retomá-la. João 10, 17 e 18. Nós cremos que Jesus morreu e em seguida ressuscitou. Os padres da igreja contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e a seu corpo, separados entre si pela morte. Então a divindade de Cristo ficou unida, tanto a alma quanto ao corpo, depois da morte. Pela unidade da natureza divina, que permanece presente em cada uma das duas partes do homem, estas se unem novamente. Assim, a morte se produz pela separação do composto humano, de corpo e alma, e a ressurreição pela união das duas partes separadas. Cristo, então, ressuscita, e esta é a nossa fé. Com Ele, veremos nós também de ressuscitar. O Cristo não poderia por si só, como segunda pessoa da Trindade, ter ressuscitado? Ele precisava realmente ou é só uma questão
Poderia e é o que acontece. O Catecismo afirmou que a ressurreição de Cristo é uma obra das 3 pessoas divinas. Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, porque aqui em Atos fala, né? O Pai que ressuscitou Cristo. Mas Isso. no fim é junto. É uma obra de Deus enquanto Trindade. Porque a divindade dele se manteve, né? Por isso nós chamamos ascensão de Cristo de É, Assunção de exatamente. Nossa Senhora. Que ele vai por Cristo si, né? sobe aos céus pelo seu poder, ele é Deus. Nossa Senhora, criatura, ela é elevada aos céus pelo poder de Deus, não dela. Né? Sim. A diferença. Então nós. Os anjos, então, não estão inseridos na Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade estão inseridos nos anjos. Não. Vamos lá. Vamos desvencilhar a questão. Né? Veja. A natureza humana, com a ressurreição e a ascensão de Cristo, a natureza humana está inserida na Trindade. Na segunda pessoa da Trindade, no Verbo. Né? A natureza angélica não. Né? Então, a natureza angélica continua sendo, na ordem da natureza, mais nobre que a natureza humana, porque os anjos são puro espírito e têm um intelecto, uma vontade muito mais potente que a nossa. No entanto, os santos anjos que estão já no céu contemplam a Deus face a face, na visão beatífica, têm uma união profunda com Deus, a união da visão beatífica. Mas a substância divina e a substância angélica são permanentemente distintas. A substância angélica não está em Deus, e a substância divina não está nos anjos. Entende? Agora, a natureza humana foi inserida na Trindade, na segunda pessoa do Verbo, Cristo. A natureza. Mas nós que somos todos seres humanos, temos identidade, temos a identidade da natureza, somos todos seres humanos, mas nós também somos distintos numericamente. Nós somos pessoas diferentes umas das outras. Quando formos no céu, nós seremos como os santos anjos, que vamos contemplar a Deus face a face, na visão beatífica, a união com Deus, mas uma união com distinção de natureza, de pessoas, quando dizemos do Deus enquanto Trindade. Agora, quando entrarmos no céu, depois do juízo final, pense nisso, quando entrarmos no céu, com corpo e alma gloriosos, nos novos céus, na nova terra que o Senhor fará depois do juízo final, nós veremos a essência de Deus enquanto Trindade, e este ver é pela inteligência, uma visão intelectual da essência divina, mas depois do juízo final, nos novos céus e na nova terra, com corpo e alma gloriosos, nós veremos também, com os olhos do sentido da visão glorificados, nós veremos o corpo glorioso de Cristo. Nós veremos Nossa Senhora, com seu corpo glorioso. Nós veremos os outros santos com seus corpos gloriosos. Nós nos veremos no céu. Não é? Nós veremos a essência de Deus pela visão intelectual que já existe para os santos homens que já estão no céu, porém só com sua alma, mas depois do juízo final, com corpo e alma gloriosos, veremos, além da essência de Deus, veremos também o corpo glorioso de Cristo, a Virgem Maria, os outros santos homens. Mas essas são cenas para os próximos capítulos. Então, na próxima aula, nós vamos estudar o artigo 6. Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não vamos gastar muito tempo aqui, vamos falar o essencial. Vamos entrar no artigo 7, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. E aí nós vamos estudar o artigo 7, associando ao artigo 7 o artigo 11 e 12, crer na ressurreição da carne e na vida eterna. Vamos estudar, portanto, a escatologia. Tá bem? O artigo 6 começa no parágrafo 659 do Catecismo. O 7 está na sequência, mas depois eu envio para vocês os parágrafos, os recortes dos parágrafos, para que quem quiser ler possa ler. Tá bem? Muito bem. Obrigado mais uma vez. Nos encontramos semana.